Falando de Livros. Eu tenho o prazer de conversar com a doutora Ariadne Cantu. Ela é procuradora de justiça, escritora, mãe, poetisa e uma sonhadora profissional. Ela acredita na verdade das crianças e no poder de transformação que nasce de cada pessoa. Então, ela também é escritora e é gaúcha. Nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Escreveu os livros Retratos de Verdades, Enquanto Mamãe Não Vem e O Barato das Baratas, livros publicados pela editora Alvorada. Bom dia, Ariadne. Prazer em falar com você aqui do Universo Literário. Bom dia, Rosalia. É um prazer estar aqui com vocês também. Então, vamos falar desses livros. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho antes dessa sua atividade profissional, que é a justiça. Você é procuradora de justiça aí do estado do Mato Grosso do Sul. E é um prazer para a gente, é a primeira vez que a gente conversa com alguém desse estado. Bacana, bacana. Olha só, Rosalia, eu tive uma trajetória no Ministério Público, onde eu ingressei muito cedo. Com 23 anos, na época, a gente já podia ser membro do Ministério Público. Agora existem outras restrições, que a gente já não pode entrar tão jovem. E eu tive a grata satisfação de, um tempo depois de estar na instituição, ser designada para responder pela Promotoria da Infância e Juventude, onde eu ali vivi experiências muito ricas e transformadoras, de onde eu agreguei muitos valores e muitas experiências positivas para a minha vida. Quem milita na área da infância e juventude sabe que ali ame-a ou deixa, porque as tristezas e as vicissitudes são tantas que a gente tem que abraçar com as duas mãos, os dois braços e procurar fazer a diferença. E eu acompanhei toda essa transformação que veio com a implantação adolescente. Sim. Muitas dessas maravilhosas, a maioria delas, assim, tiveram um princípio bem triste, para estarem na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, que estavam sendo violações de direitos, que estavam ali para serem avaliadas. O primeiro livro que eu lancei, que chama Retalhos de... é exatamente essas crianças. Então, Ariadne, onde eu numa linguagem poética, alguns casos reais, vividos ali, e que muitos deles até se desenvolvem até os dias de hoje. Foi uma forma de homenagem silenciosa a tantos desses heróis invisíveis que passam pelas nossas mãos no nosso dia a dia e que são pessoas com histórias, com vidas que precisam ser partilhadas. E foi bem interessante porque eu costumo dizer que escrever é provocar barulhos na mente para despertar silêncios em quem lê. Então, escrever é provocar silêncios, né, no leitor. É interessante essa colocação sua. Esse primeiro livro, realmente eu acabei me convencendo, tamanha foram os relatos das pessoas que se emocionaram, que realmente conseguiram sentir as palavras como parte de verdades, como retalhos dessas verdades. E eu achei que eu tinha conseguido o meu objetivo, além de sensibilizar as pessoas para uma parte que a gente não enxerga da vida desses atores invisíveis que compõem o nosso universo jurídico. Eu tinha conseguido provocar, através desse silêncio, uma reflexão que a gente sempre traz para a vida da gente, né? Que é o poder de transformação que nasce com todo indivíduo. Na criança ele é muito vivo. Então, a criança tem uma capacidade de regeneração infinita. Sim. E o adulto vai perdendo isso ao longo da vida. Então, antes de você falar a recepção das pessoas que leram o livro, eu queria que você falasse um pouquinho de como você se inspirou. As histórias das crianças, os poemas aqui, é um livro de poesias, né? Então tem poesias e você conta a história das crianças. Então você conta a história do Marcelo, da Juliana, do Wellington, da Filomena, da Janaína. Muitas dessas crianças você conheceu aí nessa atividade de cuidar das crianças e dos adolescentes. E muitos deles, a gente vê a fragilidade, você coloca, eles mudaram de país, foram adotados e foram para longe, né? E você está me contando aí agora em off, rapidamente, sobre uma criança que foi adotada e que voltou e quis conhecer a família biológica.
Isso não é raro no universo de quem trabalha com adoções e com crianças que acabam saindo da sua família biológica originária. E algumas das crianças que eu trouxe no livro, elas trouxeram assim mensagens e situações tão expressivas que para mim ficaram tão marcadas que eu achei que mereciam dividir, apesar de que muitas outras acabaram não estando nos livros e ficam só na memória. Mas eu compilei algumas que foram assim muito expressivas e que me falaram muito ao coração. Então, escrever para mim nesses momentos era extravasar aquilo que estava no meu coração, aquela angústia, e dar uma porta de saída desses sentimentos que no meu trabalho não é possível. A gente tem que racionalizar muito. Tem que ser técnico, né? E trabalhar só em cima dos autos, em cima dos documentos, em cima dos fatos. E, entretanto, nós não somos papel, nós somos sentimentos, essencialmente sentimentos, e esses sentimentos que eu vivia me falavam muito ao coração. E eu coloquei eles, então, em livros. E um dos casos que eu estava comentando com você agora é de um menino chamado Wellington, Sim. que ele foi vítima de maus tratos em grau bastante severo, ele era bastante pequeno, ele não tinha nem 1 ano, quando ele veio para a Vara da Infância e Juventude. Ele tinha marcas de queimaduras de cigarro nas costas, ele teve as unhas algumas arrancadas, ele tinha sinais de lesões de espancamento bem expressivas, e ele então acabou ficando um bom tempo institucionalizado, onde foi finalizado todo o processo de destituição do poder familiar, e acabou sendo adotado por uma família holandesa que tinha um perfil bastante afetivo, coisa que não é comum no europeu. E essa família recentemente voltou a procurar o Juizado da Infância e, através de uma representante que ele tem aqui no estado do Paraná, procuraram a família biológica, e o menino esteve recentemente aqui em Campo Grande. Ele já está com 17 anos, é um rapaz muito simpático, e foi assim uma experiência impressionante. A história foi toda acompanhada pela jornalista Isabel Clemente, da revista Época, que vai fazer uma matéria, que me disse ontem que já está com a matéria pronta, e eles têm casos reais, se não me engano é esse o quadro da revista, onde ela tem lá 3 capítulos que ela vai dedicar exclusivamente a essa história, porque a história até para mim, que tive muitos anos na área da infância e juventude, ela é muito especial. Ele foi atrás de toda a família, ele veio buscar essas crianças, elas ficam, a gente costuma dizer que é como se fosse uma árvore que fica com um buraco no tronco. Sim. E ele veio buscar alguma coisa para preencher esse vazio, para preencher esse buraco. Ele veio procurar respostas, né, a essa rejeição que ele sofreu, e incrivelmente teve um final doce, um final bonito, que ele agora vai construir, porque ele reencontrou a mãe, o pai. Os pais adotivos são excepcionais, extremamente compreensivos, e os laços de sangue foram tão fortes, falaram tão alto ao coração dele, ao coração da mãe biológica, que ele mesmo, tendo sido tirado do convívio da mãe em tenra idade, com menos de 1 ano, ele a reencontrou com 17 anos, ou seja, um rapaz, um moço, e ela uma estranha, que ele nunca tinha visto, e eles não se soltaram a ponto de eles terem que levá-la para dentro do hotel e dormir no quarto com ele. Que interessante essa história, que com certeza isso fica para sempre, né? Também para vocês como história. Eu ter vivido aqueles momentos com eles e ter partilhado daquele carinho e desses momentos foi assim um dos muitos presentes que eu recebi estando nessa atuação. Foi muito legal. Então, vamos falar então um pouquinho mais do outro livro que complementa essa história, que é Enquanto Mamãe Não Vem, que você fala justamente dessas crianças sem lar, que depois são adotadas, né? Uma realidade muito complicada, né? E esse livro foi inspirado também nessas histórias, né? Também nessas histórias. Aprendendo que nem tudo na vida é cor-de-rosa. Eu tenho 3 filhos e eu costumava sempre, a gente conta as coisas, mas nunca tem o mesmo peso. Falei, será que se eu colocar num livro alguém vai ler, vai entender como que é dura a vida lá fora? O que a gente coloca para os filhos? Fala, filho, olha, o que você quer? Tem iogurte. Ah, mas só tem de morango. Pô, mas você não sabe como que é duro lá fora. Tem criança que nunca vê iogurte, meu filho, só porque só tem de morango. E eu costumava partilhar com eles algumas histórias, claro, dentro da possibilidade de entendimento e também de adequação psicológica ao estágio de desenvolvimento deles, aproximado do que eu vivia na infância, né? Do que eu vivia com aquelas crianças.
E aí achei que era legal, que seria uma boa ideia escrever para eles. Sim. Uma história do que eu vivia. E esse livro tem uma peculiaridade, tem um filho do meio que é muito replicante. Eu acho que esse menino vai ser promotor quando crescer, viu, Rosalie? Porque ele é demais de rebelde, chato. Que ótimo, e contestador. Uhum. E ele, então, eu escrevi o livro e dei para ele ler. Ele falou assim, mãe, mas esse livro está horrível. Eu falei, mas como? Eu achando que eu estava abafando, escrevendo, estreando nos livros infantis. Esse livro não tem fim. Claro, quem gosta de coisa sem fim, filme europeu é adulto, criança odeia, tem que ter começo, meio e fim, tem que ser muito concreto e de preferência com um final feliz. Aí eu adaptei o final do livro e ficou a contente e achou que estava bacana. Então, é interessante, essas crianças que são mais rebeldes, né, que se rebelam às coisas, elas são contestadoras e elas questionam o mundo, né, que o mundo também não está muito bom. Eu vou te falar, esses moleques são um desafio. Então, como eu tenho 3 em cada idade, fica bem desafiador. É bem bacana isso. Esse do meio, extremamente desafiador. Que ótimo. E então, o outro... Surgiu enquanto a mamãe não vem. Exatamente. E o outro livro, que é O Barato das Baratas, que você faz uma analogia muito legal, um alerta sobre as drogas, né? Que é o nosso problema maior hoje no Brasil, principalmente com jovens, né? Esse livro também nasceu de uma brincadeira. Enquanto a gente conversava, teve um livro que teve uma abordagem de trânsito, que foi bem recebido e tal, pela crítica que eu tinha escrito. São 2, o Kit e o Caso. Aí o pessoal da editora falou assim, não, você agora tem que escrever um sobre drogas e tal. E eu comecei a pesquisar e achei assim que era demais atrevimento escrever sobre um tema tão grande, onde tanta gente... já de muita experiência na área literária, escreveu e foi alvo de críticas bastante duras. Porque quando você vai falar sobre droga para adolescente e criança, você tem que cuidar 2 coisas, várias, né, mas enfim, 2 para mim saltam aos olhos. Se você fala sobre a droga de uma forma explícita demais, você desperta o interesse daquele que nunca teve contato, e aquele que já teve contato fica com tamanha aversão que nem aceita o material que você propõe. É verdade isso. Então, tipo assim, sabe, o menino que já tem contato com algum tipo de droga, que já começa a sentir alguns problemas na sua vida em função do uso de drogas, se você vai falar de uma maneira explícita e clara que a droga é uma ameaça real e mata, o menino joga os negócios longe e nem abre, nem lê, nem vê, nem olha. E o outro que nunca teve, fala assim, mas então é assim, é assado. Mas deixa eu entender como é que faz, como é que causa. Então, é muito delicado. E aí eu desisti da proposta. Falei que no máximo eu me atreveria a fazer como eu faria para os meus filhos, e como eu fazia essa história de barata lá em casa, era um sucesso. Eu vivia contando a história das baratas. E aí eles inventaram com aquilo. Eu falei assim, não acredito que eles vão querer que eu escreva do barato das baratas. Eu disse, mas é bárbaro e tal. E acabou saindo. Eu contava para esse do meio, que me começou a dar as dicas, falou, mãe, mas aí você põe uns negócios assim, põe outros assados, umas cenas de sequestro e tal. Eu falei, então vamos embora. Para ficar mais envolvente, né? A meninada gosta disso, é impressionante. Aí onde eu construí exatamente um mundo ideal, que é o planeta explode em função de um desastre nuclear e só sobram as baratas, onde elas constroem uma sociedadezinha ideal e acidentalmente elas descobrem, os adolescentes tirando fotografia e botar no Facebook, que adoram, né? Claro. Descobrem um depósito de uma substância que era usada antes, um inseticida, e eles começam a fazer o uso alucinógeno daquilo, e nessa proposta de brincadeira vão surgindo os ganchos para reflexão, tanto que o livro é bem flexível, ele pode ser usado para crianças menores, né, no caso, crianças ainda entre 9, 12 e 13 anos, e já um pouquinho adolescentes, onde você puxa um pouco mais de algumas coisas que estão linkadas ali no livro para desenvolver numa proposta pedagógica, que é exatamente a questão, ali num dos momentos do livro, o governo tamanha é a degeneração da sociedade que o governo se apropria da droga que estava na mão dos bandidos para poder fornecer de uma maneira segura à população e diminuir a criminalidade. Isso é uma das tentativas feitas para combater o tráfico em alguns países. Sim. E é uma reflexão que você só faz com adolescente antenado, já num plano de desenvolvimento de maturidade maior. Então, como que é nesses países? Como que é na Austrália, por exemplo? Eu estive na Austrália e lá tem os box onde a pessoa vai e recebe a sua dose de droga que o governo subvenciona. Ali não tráfico, e ali o drogado é o doente, porque ele realmente é uma
gente que não consegue produzir na sociedade. Sim. Que tem que ser tutelado. É uma forma diferente de trabalhar, né? A questão da mas aí como que isso, na realidade, num país gigante, com sérios problemas de corrupção, com sérios problemas jurídicos como o nosso, de reforma de Código Penal, legislação deficiente, como é que isso reflete? Outra coisa também, cabe, é a formação, a estrutura política daquela sociedade, das pratinhas, que era um voto facultativo, popular, direto, mas facultativo, que é o que seria o ideal, né? O voto não deveria ser obrigatório, deve ser facultativo, é um exercício voluntário da cidadania, de você construir aquilo que é seu. E essa é uma discussão que faz também com adolescentes já. Então o livro, tanto você pode estagnar numa determinada faixa etária com uma reflexão mais superficial e preliminar, como também aprofundar em questões maiores. Mas, sim, sem dúvida, como você citou, a droga hoje é o maior problema social associado à corrupção e violência, né? E, inclusive, ontem ainda respondi uma entrevista para uma revista daqui, onde eu colocava que o maior motivador da prática dos atos infracionais por adolescentes é o uso de droga. É a droga, é isso mesmo, a gente percebe isso no Brasil inteiro. Ariadne, muito obrigado por conversar com a gente, nosso tempo é curto aqui. Muito obrigada, Rosalie, foi um grande prazer. Sucesso nesse seu trabalho aí, eu acho que essas questões são tão delicadas e eu acho que é necessário, além de alguém para dar uma canetada no papel, ter também afeto, né? Porque o que se vem de resultado são questões que envolvem afeto, afinal envolvem pessoas, né? Sim, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, um bom dia para você. Obrigada pela entrevista. Tá bom, bom dia. Eu conversei com a Ariadne Cantu. Ela também tem um site, você pode acessar. É www.ariadnecantu.com. E o site da editora, que publicou os 3 livros, aliás, tem mais livros. Retratos de Verdades, Enquanto Mamãe Não Vem e O Barato das Baratas. É a editora Alvorada, do Mato Grosso do Sul. O site é www.editoraalvorada.com.br. Falando de livros.